Vamos mergulhar no mundo microscópico dos rins para entender sua eficiência absurda. É impressionante. Todo santo dia, os rins filtram essa quantidade toda de líquido do sangue. Isso quer dizer que o volume de plasma do corpo é limpo, tipo, umas 60 vezes por dia. Esse primeiro passo, a grande filtração, é o que cria o fluido que entra nos túbulos renais. Mas a filtração é só o começo, sabe? Agora que o trabalho de verdade na linha de montagem começa. A primeira estação é a reabsorção. Nela, o que é essencial é recuperado do que foi filtrado. Funciona assim. Primeiro o sódio é bombeado para fora, aí os nutrientes pegam carona e a água segue junto. E olha, a maior parte disso acontece no túbulo contorcido proximal. É bem no comecinho do processo. O mais interessante aqui é a seletividade. O sistema sabe exatamente o que reabsorver e o que descartar. Agora a gente vai para a próxima estação, a secreção tubular. É aqui que o lixo é jogado fora. Substâncias são movidas dos capilares direto para os túbulos para serem eliminadas. Uma limpeza fina. Isso inclui os tais ânions orgânicos, que nada mais são do que moléculas com carga negativa. E agora, o ato final, o ajuste fino do equilíbrio de sal e água do corpo. Para esse ajuste fino, entra em cena dois hormônios-chave, a aldosterona e o ADH. O ADH, basicamente, abre uns portões de água para conservar o líquido quando o corpo precisa. Mas pensa que acabou? Os rins são verdadeiros maestros do nosso ambiente interno. Eles fazem muito mais. Eles controlam de tudo, desde os níveis de potássio até o equilíbrio ácido-base do corpo. Isso mostra que a função renal está totalmente conectada com a saúde do corpo como um todo. Essa linha de montagem super complexa deixa claro quão vital é a saúde dos rins para o bem-estar geral. E aí, hoje a gente vai dar uma olhada numa verdadeira obra-prima da engenharia do nosso corpo, o rim. Mas pode esquecer aquela ideia de que ele é só um filtro, sabe? A gente vai descobrir como o rim é, na verdade, um regulador super inteligente que mantém todo o nosso ambiente interno em perfeito equilíbrio. Então, bora mergulhar nisso. Para começar, se liga nesse número que parece até mentia. 180 litros. É isso mesmo. Essa é a quantidade de líquido que os rins processam todo santo dia. Para ter uma ideia, isso é mais do que cabe em um barril de chope daqueles grandes. Esse volume absurdo já dá uma pista da eficiência incrível que a gente está prestes a entender. E aí que vem a grande pergunta, né? Se os rins filtram essa quantidade enorme de líquido o tempo todo, como é que o corpo faz para não jogar fora, junto com o lixo, a água, os nutrientes e tudo mais que é essencial para viver? Esse é o quebra-cabeça genial que o rim resolve a cada segundo. Para entender como ele resolve isso, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho da tarefa. A primeira fase do trabalho do rim é basicamente uma operação de filtragem em escala, industrial. Pensa só nisso. 60 vezes por dia, todo o plasma do sangue passa por essa inspeção. É como se fosse uma central de reciclagem, que literalmente nunca fecha. Fica ali, analisando e processando sem parar a matéria-prima do corpo para decidir isso fica, isso sai. Ok, vamos ver o processo em detalhes. Tudo começa com o que a gente pode chamar de a grande compressão. É um primeiro passo super poderoso, mas que não escolhe muito o que vai, sabe? Basicamente, uma quantidade gigante de líquido é empurrada para fora do sangue. E a velocidade com que isso acontece tem um nome. É a taxa de filtração glomerular, ou TFG. Num corpo saudável, isso dá mais ou menos uns 125 ml por minuto. Imagina que essa é a velocidade da esteira da nossa central de reciclagem, levando todo o material para a próxima fase de seleção. E aqui que a mágica acontece. A gente chega na parte mais inteligente e, sério, a mais impressionante de todo o processo. Depois de ter jogado quase tudo para fora, o rim começa a missão mais importante de todas: é recuperar, de forma seletiva, tudo aquilo que o corpo precisa. E olha só isso, que é a prova da genialidade do sistema. Mais de 99% de tudo que foi filtrado lá no começo é recuperado. É uma eficiência inacreditável. Sem isso, o corpo ia perder todos os seus recursos vitais em questão de minutos. Só aquela pequena lasquinha ali vira urina, o que mostra como esse processo de recuperação é preciso. E claro, essa recuperação não é feita de qualquer jeito. É uma triagem super específica. É como se o corpo dissesse, opa, peraí, água, sódio, nutrientes, isso aqui eu preciso, vou pegar de volta. Enquanto isso, o lixo, como ureia e creatinina, fica para trás para ser descartado. E a maior parte desse trabalho pesado tem um lugar certo para acontecer. É numa área chamada túbulo proximal. Ele é o verdadeiro burro de carga dessa operação toda. O responsável por já recuperar a maior parte da água e do sódio logo de cara. Tá,
Mas como isso funciona na prática? O mecanismo é de uma simplicidade genial. Primeiro, as células do túbulo gastam energia para bombear o sódio para fora. E depois, a água, por uma lei básica da física, simplesmente vai atrás do sódio. Onde o sódio vai, a água vai junto. Uma relação de causa e efeito perfeita. Ok, chegamos ao passo 3, o descarte final. Depois de recuperar tudo o que é importante, ainda tem uma última checagem de qualidade. É a chamada secreção tubular. É aqui que a nossa central de reciclagem joga fora ativamente qualquer lixinho que tenha conseguido escapar da primeira filtragem. O corpo literalmente pega algumas substâncias que precisam sair e as joga na urina, coisas como íons de hidrogênio para acertar o pH do sangue e outros resíduos. Pensa nisso como a última chance da central de reciclagem de tirar o lixo e garantir que o sangue vai sair dali limpinho. Mas espera aí, como é que o rim sabe exatamente quanta água ou quanto sal ele tem que guardar? Essa central de reciclagem não funciona no piloto automático, não. A operação toda é supervisionada por gerentes, que são os hormônios. Eles ajustam tudo com uma precisão incrível, dependendo do que o corpo está precisando naquele momento. E os dois gerentes principais são a aldosterona e o ADH. Pensa assim, a aldosterona é a gerente do sal. O trabalho dela é mandar o rim recuperar sódio. E a água, como a gente já viu, vai atrás. Já o ADH é o especialista da água. Ele funciona como uma torneira, abrindo canais para recuperar a água diretamente. E isso explica uma coisa que todo mundo já percebeu no dia a dia. Quando os níveis de ADH estão baixos, menos canais de água se abrem lá nos rins. O resultado? A urina sai mais diluída, mais clarinha. Agora, quando os níveis de ADH estão lá em cima, um monte de canais de água se abre. O corpo recupera mais água e a urina fica bem mais concentrada. No final das contas, quando a gente junta todas essas peças, fica claro que o rim é muito, mas muito mais do que um simples filtro. Ele é um verdadeiro malabarista, o mestre do equilíbrio de todo o corpo. Porque, olha só, além de tudo isso que a gente já falou, os rins também são essenciais para regular os níveis de potássio, o jeito como o corpo usa o cálcio e a vitamina D, e ainda por cima, manter o pH do sangue numa faixa super estreita. O impacto deles na saúde como um todo é gigantesco. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Os nossos rins fazem trilhões dessas ações todos os dias, e a gente nem percebe. É um trabalho complexo, vital e totalmente silencioso. Entender um pouco melhor como funciona essa orquestra biológica toda levanta uma pergunta importante, né? O que pode ser feito para ajudar nesse trabalho tão essencial?